Mas Taiwan, o que é Taiwan? Taiwan, na época lá da Guerra Civil Chinesa, que a gente falou, foi para onde basicamente se refugiou o Kuomintang, que é o partido que a gente citou, que fugiu ali derrotado da Guerra contra Civil. O Partido Comunista Chinês. E eles se instalaram numa ilhazinha no litoral sul-sudeste ali da China, que era uma colônia portuguesa, inclusive, antes, que é Formosa. Né, inclusive, o nome Taiwan foi dado pelos portugueses por uma comunidade que vivia ali, que eram os Taiwans, né? E aí Portugal deu nome, e aí chamou a ilha de Formosa, por isso que o nome é Formosa, que é um nome português, né? E Taiwan era o nome do povo que vivia ali. Tanto que você chamar o taiwanense, né, de chinês, eles ficam um pouco chateados. Da vida. Pois é. Não, e hoje a gente está discutindo, assim, uma ilhazinha, que eu falei, em comparação no mapa, a China. Sim. Mas a gente está discutindo um país que é basicamente urbanizado quase todo, né? Então a gente está discutindo uma população de 23 milhões de habitantes, que seria uma população expressiva até na Europa, né? Então, e com desenvolvimento tecnológico, esse contexto dos tigres asiáticos e tal. Mas qual que é o rolê? Taiwan, quando o partido Kuomintang foi para Taiwan, né? E não fundou imediatamente Taiwan. Fundou o que naquele momento foi a chamada República Democrática da China, nome que eles deram, enquanto a China continental, né, que nós conhecemos, é a República Popular da China. Então, durante grande parte ali, mais de décadas, a gente teve duas Chinas, né? A China, República Democrática da China e República Popular da China. E por muito tempo, é claro, na época da Guerra Fria, o Ocidente reconhecia Taiwan como representante da China e não a China República Popular, que é a China grandona. Então, isso gerou uma rivalidade, uma animosidade por muito tempo. Inclusive, uma brincadeira para você que está em casa aí assistindo a gente, né? Já brincou de quem sou eu, né? Eu falo características e você me diz quem eu sou. Olha essa. Sou uma ilha que ficou perto de uma grande potência da Guerra Fria, sustentando durante a Guerra Fria um regime ideológico diferente da grande potência que estava ali do meu lado, a poucos quilômetros, poucas centenas de quilômetros ali do litoral, e consegui fazer essa proeza com o investimento estrangeiro da potência rival lá do outro lado, e sempre fui, então, uma pedra no sapato que incomodou a potência em questão. Quem sou eu, Aloysio? Cuba. Pode ser, né? Então eu brinco por isso que, cara, se você voltar o vídeo aí rapidinho e ouvir o que eu falei antes, cara, encaixa bonitinho pra Cuba e encaixa bonitinho pra Taiwan. Total. Aí eu brinco que Taiwan é Cuba da China, né? É a grande pedra no sapato. A gente tá cheio de frases hoje, né? A gente meteu uma xenofobia chegou comercial. Chegou aqui pra fazer corte nessa porra. Caraca, pô, isso aí é o que é? Taiwan é Cuba da China. Repete, então. Taiwan é Cuba da China. Cuba da China, claro, tem muitíssimas diferenças, né? Claro. Mas essas coisas que eu citei são muito similares, né? E chamam muita atenção. Então, hoje em dia, qual é o lance? Taiwan tem meio que uma tríplice visão sobre ela, né? Os chineses encaram Taiwan como uma província rebelde, frase deles, né? Dizem que Taiwan, na verdade, é da China, e a China só não quer confusão por hora, mas que ela em algum momento vai tomar de volta. Os taiwanenses se sentem um país. E todo mundo de fora, que é malandro e não quer criar problema, diz, é um tigre asiático, né? É uma economia importante. E fica tentando se isentar um pouquinho disso daí. Mas é claro também, quando quer provocar a China, trazer alguma animosidade com a China, a primeira coisa que faz é agendar uma visita para Taiwan, dar uma declaração de que Taiwan tem que ser livre e tal, não sei o quê, porque é claro que isso provoca Pequim pra caramba, né? Você olha para essa questão, eu lembrei agora, da visita que a presidente de Taiwan fez aos Estados Unidos esse ano, que deu uma merda do cacete, né? E outro caso interessante é o Paraguai. O Paraguai é o único país da América inteira que reconhece Taiwan. Porque existe, no caso chinês, uma lei que se você reconhecer Taiwan, a China rompe diplomaticamente contigo. E isso faz com que quase ninguém no mundo reconheça Taiwan. Acho que são 18 países que reconhecem Taiwan como um país, né? E aí o Paraguai, sendo teve eleição, e uma das pautas da eleição paraguaia era, o Partido Colorado dizia, não, se a gente ganhar, a gente vai manter a China como nosso parceiro, não vai reconhecer Taiwan. Ganharam, inclusive. Ganharam, inclusive. E o candidato da oposição disse, não, se eu ganhar, eu vou vou parar de reconhecer Taiwan e reconhecer a China, né? Eu falei acho contrário, né? O Partido Colorado manteve o reconhecimento de Taiwan, que o argumento deles não, é a soberania, Taiwan é uma democracia, China é uma ditadura, enfim. Esse é um assunto interessante, inclusive, o fato do Xi Jinping, a gente falou agora do nacionalismo, a postura que ele tem adotado em relação à ilha, né? E uma coisa que você citou que é interessante, eu tava vendo um ranking de democracias mais funcionais do mundo, né? E Taiwan acho que estava no top 10,
salvo engano, lá junto com os países escandinavos e tal. Sim. A gente está discutindo, de fato, um país que tem uma estrutura democrática, que tem desenvolvimento tecnológico. A gente acabou avançando muito para a coisa geopolítica e não falou isso, né? Taiwan é uma das maiores produtoras globais de semicondutores, né? Semicondutores são componentes elétricos ali de dentro de componentes eletrônicos que, cara, tudo basicamente, esse microfone, o meu celular, essa câmera, o celular ou a televisão que você está vendo a gente, tudo depende disso, né? Total. Então, a gente teve grandes crises aí recentes no mercado automobilístico, no mercado de tecnologia, por conta da crise dos semicondutores, que você deve talvez ter ouvido como crise dos chips, né? Eu só dei uma abreviada nisso. E com esse desenvolvimento todo, o Taiwan começou a desenvolver, inclusive, algumas marcas próprias. Por exemplo, a D-Link, que faz modems, né? A Asus e a Acer, que fazem... No caso da Asus, eu já vi celulares, inclusive, mas celulares, notebooks, por exemplo, dessas duas. São né? ótimos, inclusive, né? São, da Acer, principalmente. Sim. A AOC, que é de televisores, também é de lá. Sim. E é o grande produtor global, praticamente, um dos maiores globais de semicondutores, que é a TSLC, que é uma das maiores empresas de lá e que toda hora está em alguma competição aí em relação à China. Então, enquanto eles estavam se desenvolvendo, isso estava favorecendo com componentes a indústria chinesa, ok. Nesse momento em que a China já está muito tecnológica e Taiwan também, esse interesse comercial ele já não está encaixando tão bem. O Xi Jinping nacionalista, como você falou, ele tem uma declaração recente que diz que existe uma janela de oportunidade agora para a China retomar Taiwan antes que o Ocidente termine de armar Taiwan de vez, né? A gente tem inclusive um dado recente que eu estava vendo que achei até surpreendente, de que em termos de ranking de poderio militar, Taiwan está acima da Ucrânia e a China, teoricamente, né, em armamentos declarados, a gente nunca pode saber, ainda está ligeiramente, quase tecnicamente empatada, mas ligeiramente abaixo da Rússia, né, como terceira maior potência militar. Então, quer dizer, um conflito eventual entre China e Taiwan não seria um conflito com uma disparidade tão grande como é o entre Ucrânia e Rússia. Inclusive, né? Você que gosta bastante de falar sobre Terceira Guerra Mundial, tem uma galera que defende que se houver uma Terceira Guerra Mundial de fato, ela vai acontecer no Mar do Sul da China, que é aquela região ali. Porque Taiwan é muito importante, apesar de não ser reconhecida diplomaticamente pelos Estados Unidos, pela ONU, Taiwan é muito importante economicamente. Você citou uma porrada de empresas, de indústrias, da importância de Taiwan em relação aos semicondutores. E se houver uma Terceira Guerra Mundial, ela vai acontecer ali. No dia seguinte à invasão russa à Ucrânia, a China fez alguns exercícios militares ali no mar de Taiwan, né? Que são ameaças. Se você olhar o mapa aí, Taiwan fica coladinho com a China. Então, aquela região do mar ali do meio é onde passam os navios chineses e taiwaneses para fazer um negócio com o mundo, né? A região do Índico ali e tal. Importantíssimo, né? Boa. Uma coisa, eu tava vendo que só uma coisa ele falou da Terceira Guerra Mundial, né? Porque eu sou meio puto com esses fanboys da Terceira Guerra Mundial, né? Todo mundo cria uma coisa, tudo vai ser Terceira Guerra. Mas, de fato, um conflito entre China e Taiwan nos deixaria tão ou mais preocupados do que essa guerra. Acho que mais preocupados até. Mas aí, diferenças ou questões aí pra gente amarrar e finalizar. Primeiro, muitos especialistas na área, né, principalmente em geopolítica, já estão apontando uma chance de mais de 50% de haver um conflito entre China e Taiwan em breve, assim, nos próximos 10 anos, até 2030 e pouco. Vai acontecer, né? Estão colocando já como uma coisa quase certa. Sim. Mas algumas diferenças. Primeiro, diferença sobre como esse conflito poderia ser. Cara, a China não vai chegar e bombardear Taiwan do jeito que a Rússia está bombardeando a Ucrânia. Né? Porque a Ucrânia, você tira ali a questão dos gasodutos, algumas reservas de gás ou de petróleo, você tem basicamente cidades que provém muito mais uma produção para o próprio Ucrânia, ou ali local, para o resto da Europa, do que para a Rússia em si. O interesse da Rússia ali, então, é quase, economicamente falando, é quase 100% energético. Né? Então você evita determinados gasodutos e sucesso, vamos lá. Não consegue bombardear. No caso de Taiwan, cara, é toda uma infraestrutura que se você bombardeia determinada planta industrial lá, cheia de tecnologia e tal, você está basicamente arruinando o que você quer tomar, né? Então, essa coisa de grandes bombardeios e tal é pouco provável que seja assim. Muito mais provável, tipo, um cercamento naval ali, uma tentativa de isolar, de ir enfraquecendo o governo e tudo mais. E a outra coisa é que isso que fazem com a Rússia hoje em dia, que é sancionar, excluir a Rússia do sistema SWIFT, que é o sistema bancário, tirar a Rússia de acordos internacionais comerciais e tal. Cara, para quase todos os países do mundo fazer isso com a China, significaria praticamente se autossancionar.
Porque o comércio da China, como você estava citando no início, é a maior produtora global disso, daquilo, de uma porrada de produtos. O maior parceiro comercial dos Estados Unidos é a China. É, muito louco. Inimigos políticos... Os Estados Unidos vão lá e falam, não comercializa mas é o que mais compra da China dos Estados Unidos. É muito provável, então, que você tenha outra natureza de conflitos muito mais complexos que podem acabar, como na Guerra Fria também era, pela complexidade, não chegando às vias de fato de uma guerra muito grande, aquela coisa da destruição mútua assegurada, né? Mas, ao mesmo tempo, também podem, né, descambar para uma coisa, assim, por exemplo, no ano passado ou retrasado, estou um pouco perdido com essa data, a Nancy Pelosi, que era a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, resolveu visitar Taiwan. A mulher vai pra lá, acontece alguma coisa com ela, ferrou. Não tem como... É a 03 na linha de sucessão americana, entendeu? Sim. Então, assim, essa coisa... Ela teve vários episódios recentes e tal que podem descambar para um conflito. Então, de fato, acho que a grande chance de ter um grande conflito global provavelmente não é a guerra da Rússia e Ucrânia em Taiwan. Frase aqui pra gente